Fala galera, Trunks, Peter aqui, Bruce na área. Hoje a gente vai trazer um tema sério pra vocês, que é o tema do Jeffrey Epstein. A gente, na verdade, pensou muito se ia trazer esse tema ou não pro canal, porque é um assunto muito pesado, né? Chegamos até a cogitar e levar isso pro Ened, mas o Ened é muito mais celebridade e tal, aquela coisa, cultura pop no geral. Apesar de ter celebridade envolvida nisso aí, mas é mais uma questão de figuras políticas, figuras poderosas. O que eu vou trazer pra vocês hoje, vocês vão achar que é roteiro de filme de terror. É coisa que você, se eu falo pra vocês sem prova, vocês vão falar que eu sou conspiracionista. Inclusive, muita gente que falava do caso desse cara, antes era taxado de conspiracionista. Inclusive o Alex Jones, não sei se você sabe, Lucas, você sabe quem é o Alex Jones, né? Não sei. O Alex Jones é um cara, tipo, loucão. Um cara que falava que o homem não foi na lua, que a terra é plana, aquelas coisas loucas de conspiracionista. Ele foi no Joe Rogan, podcast Joe Rogan, falou as histórias do Jeffrey Epstein. E o Joe Rogan falou, cara, não é possível, what the fuck, não, isso é invenção. Hoje, tudo que ele falou se considerou real. E hoje você pensa assim, teoria da conspiração é um termo inventado pela galera da CIA, né? Pra descredibilizar quem tá tentando passar alguma informação certa, secreta. Ou seja, ridiculariza o cara. Então, o que eu vou trazer pra vocês hoje é realmente o que acontecia nessas festas, nessas reuniões que aconteciam na ilha do Jeffrey Epstein, no Caribe. Também no helicóptero dele, que não era só na ilha, tinha no helicóptero também. Também no helicóptero. Então, assim, ele já estava preso, ele já foi preso por várias coisas. Muitas coisas ainda estavam, informações presas que não foram soltas. Só que agora, mais de 3 milhões de documentos desse caso do Epstein foram liberados. A coisa tá feia, tem muita gente poderosa que foi mencionada nesses documentos. São pessoas que você pensa, não é possível, esse cara não foi mencionado. Não. Elon Musk, Bill Gates, Donald Trump, muitos nomes mencionados. Não tô aqui falando que eles tiveram envolvimento, né? O próprio Elon Musk, até onde eu sei, ele foi chamado e não foi. Esse é o tipo, né? É isso que eu tô falando. Só que o nome dele tá envolvido, porque foi chamado. Então tá lá, tá nos documentos também. Então temos aí Donald Trump, Elon Musk, até o Bill Gates, cara. Foram mencionados como parte da rede de contatos clientes do Epstein. Como eu falei, o Elon Musk já se pronunciou sobre isso. Ele fez uma postagem lá. Enfim, você quer entender o que tá acontecendo? Se os arquivos são fakes ou não? Quem mais foi mencionado como parte da rede do Epstein? Então vamos lá, vou explicar pra vocês agora o que tá acontecendo. A gente fez uma pesquisa rápida aqui, porque tem muita coisa, ok? Vamos lá. Bom, vamos começar pelo mais importante de tudo. As 3 milhões de páginas vazadas sexta-feira agora sobre o caso Epstein. Na verdade, elas não foram vazadas. Muita gente já vazou. Não vazou. Esse foi o famoso vazamento oficial, né, Bruce? Porque quem vazou foi o próprio governo, foi a justiça americana que vazou. Então, primeiramente, é importante deixar claro aqui que nada vazou. Foi tudo liberado pela justiça mesmo. Ou seja, a gente tem que botar a mão na consciência e pensar, se a justiça liberou, será que apagam nomes importantes, Bruce? Será que passou por algum tipo de filtro, né? Eu fico com isso na cabeça. Vamos imaginar que eu tenho uma lista aqui que tem lá os nomes do Zezinho, do Mauricinho e do Lucas, do meu filho. Irmão, se eu posso passar borracha num nome, para e pensa. É aquela coisa, ninguém sabe, ninguém viu os documentos, tô fazendo agora. Então, isso quer dizer que todas essas páginas são sim evidências do caso Epstein, ok? Essas páginas vazadas são evidências. E nessas páginas, o nome do Trump, do Bill Gates, do Elon Musk, são mencionados como contatos de interesse do Epstein. Mas, Peter, porra, se tem tanta evidência saindo com o nome de tanta gente poderosa, por que ninguém ainda foi preso? Então, porque evidência não é prova. Qualquer coisa é considerada evidência até ser descartada. Pô, o cara ter olhado pro fulano de tal é uma evidência, entende? Enfim, evidência é algo que você pode interpretar. Até virar prova é outros 500. Ou seja, essas evidências precisam ser analisadas, colocadas em contexto e verificadas para depois sim, para que elas possam ser consideradas como provas de fato, e aí sim, quem tiver que ser preso, vai ser preso, porque aí tem provas. Então provas passam por uma mutação, entende? Por enquanto elas são evidências, é uma lagarta, e passa por um casulo, vira prova, aí o cara vai preso, tiver que ser preso. Mas ó, caso você ainda esteja boiando, você não sabe de nada que tá acontecendo, né? Pô, Peter, eu tô ouvindo você falar até agora. O que é isso? O que tá acontecendo? Quem que é esse tal de Jeffrey Epstein? Você conhece o caso do P. Diddy? Você deve conhecer o caso do P. Diddy, né? P. Diddy é um caso famoso, trouxe no canal, muita gente assistiu. É um rapper que fazia aquelas festinhas, né? Aquelas white parties dele lá. E, pô, envolveu muita gente em tráfico. Essas palavras que eu vou falar aqui podem até complicar o vídeo da gente. Mas o P. Diddy envolveu muita celebridade. O Jeffrey Epstein é a mesma coisa. Mesma coisa. Só que em vez de fazer as white parties dele nos hotéis que ele alugava lá, quebrava os hotéis todos, o Jeffrey Epstein tinha uma ilha. Tinha uma ilha e fazia em outros locais também. Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho pra vocês terem. O Jeffrey Epstein, no papel, ele é um investidor. Ele não é rapper, não é músico, não é celebridade. Bom, passou a ser celebridade, né? Mas ele é um investidor multimilionário das finanças, pelo menos assim que ele era conhecido, né? Como que ele justificava a fortuna dele. Afinal de contas, ele tinha uma ilha, cara. Ele tinha uma ilha, um helicóptero, né? Ele era muito rico mesmo, tipo, muito rico. E geralmente rico anda com rico. Isso acontece, cara. Existe uma divisão social também. Étnica, etária, social. Existe, cara. Rico se mistura com rico. Né? Natural. Você vai acabar escolhendo isso. Ninguém faz isso de propósito, mas acaba acontecendo isso. E por trás de tudo isso, esse cara, o Jeffrey Epstein, também é como se ele fosse o P. Diddy dos empresários. Só que ainda pior.
tá pior. Antes de começar esse vídeo, eu até tava conversando com o Lucas, que o Lucas saca muito do caso do Jeffrey Epstein. Lucas que devia estar apresentando esse vídeo aqui comigo. Mas, eu falei, pô, rapaz, o Jeffrey Epstein é muito pior que ele. Porque se discute muito sobre esse cara aqui nos Estados Unidos. Muito mais do que, inclusive, o próprio P. Diddy. O Jeffrey Epstein é muito mais discutido do que esse cara. Porque é muito sinistro as coisas que aconteceram com isso. É que ele se envolvia com pessoas, assim, poderosas, figuras políticas do mundo inteiro. Saiu agora que ele tinha envolvimento com uma princesa da Noruega, cara. É bizarro. É só você pensar, quem que é mais poderoso? Os nomes que eu tô falando aqui, Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates. Isso, cara, pra falar alguns nomes, tem muitas outras pessoas, ok? Pessoas influentes mesmo. Quem que é mais poderoso? Esses caras, Rihanna, Jay-Z, Will Smith. P. Diddy se envolvia com celebridade, ok? Esse cara, o Jeffrey Epstein, se envolvia com políticos, com pessoas influentes. Não tão famosas, né, quanto os caras do P. Diddy lá. Mas é tipo os Illuminati, os caras que controlam o mundo. E o que eles faziam, meu irmão, esquece o P. Diddy. Mas esquece, o P. Diddy ia ficar até com medo, meu Deus, sacou? É coisa surreal. Eu vou te explicar. Da mesma forma que o P. Diddy, o Epstein também tinha toda uma rede estruturada pra satisfazer as perversões malucas dele. Mesma coisa que o P. Diddy fazia, entende? O que ele fazia? Ele organizava esses eventos particulares na ilha dele, no Caribe, no helicóptero dele também em vários lugares. Muito luxuosos esses eventos, né? Super chique, né? Pô, o cara era rico, quer chamar rico? Eu falei pra vocês que rico só se mistura com rico, então ele chamava só a galera rica e dava essas festas pros caras, entende? Porque, meu irmão, eu falo pra vocês, o maior asset que vocês podem ter, vocês estão aí pra mim, não é dinheiro, é networking. Olha o que eu tô falando pra você, cara. Presta atenção, isso é dica de ouro. Na vida de cada um de vocês aí, esquece dinheiro. É network, é quem você conhece. Se você tem uma rede que você conhece bem, uma galera boa, meu irmão, os caras vão levar você pra onde você quiser, cara. Pra onde você quiser. É o caso, por exemplo, do Lista Negra. Quem viu esse seriado aí? Meu irmão, o cara é um exemplo claro de networking que funciona. O cara comanda o mundo. E o cara só conhece os caras mais poderosos. Mesma coisa. A minha jornada, por exemplo, eu comecei como empresário, depois influenciador, depois eu passei a frequentar alguma gente, não essas do Epstein, pelo amor de Deus, mas alguns grupos de imersão de empresários. Ou seja, eu fiz muitos negócios bons pra caramba, que é outro patamar. Não tem a ver mais com view de YouTube. Ah, o Peter tá flopando em view. Ah, o Peter tem muita view, tem flop view. A gente se desliga desse tipo de coisa. A gente não liga mais. Você quer ver um exemplo muito bom disso que eu tô falando pra vocês? O Omelete. Como assim, Pedro? O que o Omelete tem a ver com isso? O Omelete, quem tem mais view? Ei Nerd ou Omelete? Bruce. Ei Nerd tem mais view que o Omelete. Mas quem que domina a cultura pop no Brasil? Não em visibilidade, ok? Até em visibilidade também, né? É o Omelete, cara. Ele tem todo o contato, todo o network com as marcas, ele faz um bom relacionamento, ele tem o maior evento de cultura pop do mundo. Então não adianta, cara. O Nerd não tá no patamar do Omelete. O Nerd tem muita visualização. Se pudesse unir um com o outro, seria uma rede fantástica. Mas isso que eu tô falando. Então, networking é tudo. Quando você tem relacionamento, você tem tudo. Então, o Jeffrey Epstein querer fazer essas festas, cara, o que ele queria? Networking. Ele queria comandar tudo. Ele queria ser, né? Tá junto com os Illuminati. Meu irmão, quando você tá junto com essa galera, o que você não faz? Eu pergunto pra você, o que você não faz? E uma coisa que ele conseguia com essas festas, né, Peter, que tinha muito valor, são os famosos segredos. Tipo, ele sabia que fulano que é muito poderoso tinha feito tal coisa. Então ele começava a meio que ter poder sobre pessoas poderosas com isso. É o que o Diddy fazia. O Diddy gravava e chantageava tudo que tava acontecendo. Enquanto as festas do P. Diddy, quem comparecia lá eram artistas e a elite de Hollywood, no caso do Epstein já era diferente, né? Nos eventos dele participavam mais políticos, mais empresários. Então é a mesma coisa. Só que ainda no Epstein era pior. Pessoas menos famosas, como eu falei, só que ainda mais poderosas que a elite de Hollywood. E daí que vem a ligação do Epstein com tantos nomes poderosos que a gente falou aqui nesse início do vídeo, né? Mas bom, vamos lá. Por que o caso do Epstein é pior do que o P. Diddy? Agora que pode chegar. Resumindo com cuidado aqui agora pro YouTube não punir a gente aqui, porque é muito pesado, cara. Tipo, eu acho que é inclusive pior que o caso Albergue, do filme Albergue. Bruce, não sei você. Cara, com certeza. Pra mim é mexer com o que não pode. Você conhece o filme Albergue, né? Os ricos pagavam pra torturar pessoas. Isso é o caso Albergue. Nesse caso aqui, os ricos pagam para satisfazer as necessidades sexuais dele, assim, bizarras, com pessoas de diferentes idades, se é que você me entende, né? Então o caso dele é muito pior, né? Por quê? Porque ele e os amigos dele gostavam de pessoas mais novas. Tipo inaceitável. E o Epstein, cara, pros amigos empresários, era uma espécie de fornecedor, sabe? Os eventos que ele faziam era justamente para que esses poderosos pudessem satisfazer sem serem pegos. Eu não sei como falar isso, porque os caras já controlam o mundo, Bruce. O cara não pensa assim, o que mais eu posso fazer agora? O que eu posso fazer agora, além de controlar o mundo, é fazer algo que seja contra a lei, mas que a lei não me pegue. É isso. Percebe? É isso, cara. O cara quer fazer tudo. O Albergue. Exatamente. O Albergue, cara. É o cara poder passar todos os limites e ter um escudo que proteja ele. E qual o melhor escudo? Quando você tá junto com as pessoas mais influentes do mundo, mais poderosas do mundo, que controlam o mundo. Não tem maior escudo que isso, entende? Cara, é como se fosse, por exemplo, você fosse um mega empresário que gosta de garotas russas, de olhos verdes, nariz pontudo, por exemplo. Bem específico assim, né? Você poderia, então, encomendar essa garota com Epstein. Eu quero uma russa com nariz pontudo. Eu quero uma nanzinha que faça isso. Você encomenda. Conseguiu o que esses figurantes queriam pra satisfazer
de fazer, era parte do trabalho dele. Então, cara, isso que eu tô falando é terrível só de imaginar. Então eu acho que agora vocês entendem por que eu falei que esse caso aqui consegue ser pior que o Diddy, né? Porque o Diddy não envolvia criança, só pra falar, tá? Mas enfim, pra organizar tudo isso aqui, o Epstein precisava de ajuda, né? E ele tinha como braço direito dele uma mulher chamada Ghislaine Maxwell. E depois de anos dos dois trabalhando juntos, eles foram presos. Então o Jeffrey em 2019 e a Ghislaine em 2020, né? Só que a prisão do Epstein foi muito midiática, né? Porque, porra, ele era amigo das pessoas mais poderosas do mundo, né? Donald Trump, o príncipe Andrew da Grã-Bretanha. Então o cara tinha uma rede muito grande. Então foi super midiação em tudo quanto é lugar. Então quando ele foi preso, todo mundo pensou que grandes revelações relacionadas a esses nomes poderosos viriam, né? Sairiam pra mídia durante a investigação. Só que não foi isso que aconteceu. E aí eu pergunto pra você, Bruce, por que será, né, cara? Então, né, cara? Engraçado isso. Você não tem como ser uma celebridade de Hollywood e impedir algo que sai na mídia, porque você não tem comando sobre a mídia. Mas quando você é um nome muito poderoso, um político poderoso, um senador, irmão, o que tu não faz? Faz qualquer coisa, você controla a força. Você sabe qual é o monopólio mais poderoso do mundo? Não é o dinheiro, cara. É arma, é força. É força. Quem controla a força, controla tudo. Não precisa nem de dinheiro, meu irmão. E esses caras controlam isso. Então vamos lá, por mais ou menos ali um mês depois da prisão dele, o Jeffrey Epstein, de repente, tirou a própria vida na cela dele. Você entendeu o que aconteceu? O cara foi preso, depois de um tempo ali, o cara foi e tirou a própria vida. Ou pelo menos é o que foi divulgado pra gente, né? Aquele famoso tiro nas costas, né, Bruce? É, exatamente isso. Muito estranho, cara. Eu não sei o que aconteceu, mas que foi estranho foi. Porque muita gente acredita que a morte do Epstein foi uma grande queima de arquivo encomendada aí, né, cara, pelas pessoas mais poderosas do mundo. Quer minha opinião? Eu acho que sim também, cara. Parece muito. Tinha muito contato. Parece. Pelo menos parece. Minha opinião é que parece. Foi acumulando muita prova, exatamente. Você parava pra pensar, afinal de contas, o Epstein não poderia ter negociado a pena dele, redução da pena dele em troca de alguns nomes? Delação? Será mesmo que ele preferia morrer do que fazer isso? Na boa, galera. Não, eu não posso fazer isso, senão vão me matar. Então vão me matar. Pô, não faz o menor sentido isso. É realmente... Isso é loucura. É, cara, é estranho demais. E o pior é que a gente nunca vai saber a verdade. Ou... acho que não. O que a gente sabe é que o Epstein foi de Vasco em 2019. E que não tem uma filmagem, né? É importante falar, né? Não tem filmagem da cadeia. Não tem nada, cara. Não tem nada, meu irmão. Os caras, porra, esconderam tudo ali. E vamos lá, na última sexta-feira, dia 30 de janeiro, como eu falei, mais de 3 milhões de páginas sobre esse caso aí foram liberadas pela Justiça dos Estados Unidos, onde, mais uma vez, o nome de diversas figuras poderosas foram mencionados. Vamos dar uma olhada agora? Vamos lá. Aqui, ó, no portal do UOL, nomes famosos citados nos arquivos do Epstein. Nem vou ler isso aqui, mas vamos pros nomes, ó. Donald Trump, os arquivos contêm uma lista elaborada pelo FBI de acusações de agressão sexual relacionadas ao presidente Donald Trump. Muitas delas procedentes de ligações anônimas e informações não verificadas. Importante isso, né? FBI tem, né, controlado pelo próprio Donald Trump. Bill Gates, em um rascunho de e-mail incluído nos documentos, Epstein alega que Gates teve relações extraconjugais. Cara, isso é o Bill Gates, que é o cara que mais tem organizações, né, ONGs pra ajudar crianças, vítimas. Mais boa praça do mundo, né, Peter? Mais boa praça do mundo. E o cara que, meu, ia em festas de... ia, segundo isso aqui, festas com crianças. Bom, o financista escreveu que sua relação com o fundador da Microsoft incluiu ajudar a Bill a conseguir drogas para lidar com as consequências de seus encontros sexuais com mulheres russas, até facilitar encontros ilícitos com mulheres casadas. Coitada Melinda, se isso aqui for verdadeiro. Richard Branson, outro milionário, né? Os arquivos mostram uma relação amistosa com o bilionário britânico, cofundador do Virgin Group. Elon Musk, os arquivos contêm inúmeras trocas de mensagens entre Epstein e Musk, mas até onde eu sei, o Musk nunca foi. Em novembro de 2012, Epstein enviou um e-mail a Musk perguntando quantas pessoas irão com você no helicóptero para ele. Provavelmente apenas tá Lula e eu. Em que dia e noite será a festa mais selvagem da sua ilha? Respondeu o empresário bilionário. Musk afirmou nesse sábado, na rede social X, né, que estava muito ciente de que parte da correspondência por e-mail com Epstein poderia ser mal interpretada e usada por detratores para difamá-lo. Isso não me importa, mas o que me importa é que, ao menos, tentemos processar aqueles que cometeram crimes graves com Epstein, especialmente no que diz respeito à atroz exploração de meninas menores de idade. Tá vendo? São coisas que eu até tento evitar falar, mas vou esbarrar com isso aqui. Bom, Andrew Mountbatten, Howard Lutnick, Steve Tisch, eu não conheço esses caras, mas enfim, aqui são os nomes. Mas com certeza são pessoas famosas pra caramba, né, cara? Olha isso, ó. Por acaso, o último nome que eu falei, tá vendo? Um dos últimos nomes aqui. O ex-príncipe Andrew convidou Epstein para visitá-lo no Palácio de Buckingham. Irmão, só os pica das galáxias. Aqui, ó, mensagem de Epstein embaraçam princesa norueguesa. Você é charmoso. A princesa Mette-Marit, futura rainha da Noruega, enfrenta mais uma tormenta desde a revelação de novos documentos no caso do criminoso sexual americano Jeffrey Epstein. As mensagens revelam uma relação inesperadamente próxima entre ela e o financista, em um momento em que a reputação da realeza já está abalada pelo julgamento do filho da princesa, acusado de esse, você sabe o que é. Bom, enfim, muita coisa aqui. O cara era ligado só com gente realmente poderosa, né, cara? Só realeza. Aqui,
Aqui, o Elon Musk já se pronunciou. Deixa eu dar uma olhada aqui que ele falou aqui, ó. Ele foi bem rápido, né? Lógico. Não, esse daí é o tweet que ele repostou. A resposta dele tá em cima, se quiser ver. Mas deixa eu ver o que o tweet falou. Ó, a mídia tradicional está fazendo isso de novo, fabricando notícias falsas e espalhando-as pelo mundo todo. A mídia tradicional é a pior máquina de propaganda do planeta. Epstein tinha conexões de nível presidencial. Ele podia contratar qualquer pessoa no mundo se quisesse. Epstein tentou atrair Elon para o seu círculo e Elon rejeitou completamente. Lógico que Elon Musk vai dar RT nisso aqui. Mas esses supostos jornalistas distorcem isso para criar uma história sobre conexões profundas e divulgam notícias completamente falsas em busca de cliques, com certeza. Aqui, ó. Aí ele disse o seguinte, ó. Vamos voltar aqui. A mídia tradicional mente implacavelmente. Elon Musk discussed plans to party with... Ó, a notícia que saiu, tá vendo? 7 horas atrás, olha isso. E ele colocou como lies, mentiras, ó. Elon Musk discutiu planos para festa com o Jeffrey Epstein na sua ilha no Caribe. Notícia, ó, newly released email show. Notícia nova que o e-mail mostrou. Elon Musk had more extensive ties to Epstein. Putz, Elon Musk tem mais... ali, conexões com o Epstein do que previamente conhecido. Mais próximo. Cara, a gente sabe que o Elon Musk tem muito inimigo na mídia. Principalmente porque ele, hoje, o Elon Musk é a maior mídia que tem no planeta. Eu acho assim, né? O Twitter é uma grande mídia, né? Então, virou inimigo dessas mídias. Então, bota o cara como inimigo. Essas mídias gostam de preparar espantalhos, né, pra galera. É uma pena fazerem isso, cara. Como eu falei, são só evidências, não são provas. Mesmo que tivesse isso, e mesmo com as evidências, não tem nenhuma evidência que liga a presença do Elon Musk na ilha, ou nenhuma festa do Jeffrey Epstein. Porque uma coisa que mencionou nesse tweet aí que o Elon Musk do RT é verdade. Tipo, ele tinha muito contato, então assim, não é estranho se você acabasse tirando uma foto com ele porque ele tava nos eventos mais top. Então não é absurdo você tá no mesmo evento que o cara, sabe? Porque ele tava nos lugares que os figurões estão. Aqui, ó, vamos ver. Mais um do Elon Musk aqui, ó. Essa é a questão crucial. Epstein e Maxwell foram presos por comandarem uma rede de exploração sexual infantil, cara. Que é a pior coisa que pode existir no ser humano. Processe os clientes deles. Até que vejamos pelo menos um cliente preso, essa divulgação parcial dos arquivos de Epstein não significa nada. Verdade. Mas teve uma coisa que ele falou que eu achei muito interessante, né? Eu vi um pronunciamento, um vídeo dele falando assim, sobre o Bill Gates, né? Falando assim, pô, se o Bill Gates é o cara que mais faz pelas crianças, como é que ele estava envolvido em festas com crianças? Cara, isso é absurdo. E ó, inclusive me deparei com essas imagens daqui, cara, que eu não sei se são reais, né? Nessas festas do Epstein, essas palavras aqui, elas têm outro significado, né? Por exemplo, hot dog igual a menino, pizza igual a garota, cheese, queijo, igual a garota pequena, pasta, que é massa de macarrão, por exemplo, igual a garotinho, garoto pequeno, ice cream, sorvete, igual a prostituto homem, walnut. O que é walnut, Andressa? É um amendoim? O que é isso? Amêndoa, alguma coisa alguma coisa assim, amêndoa. É igual a pessoa de cor. Mapa, igual a sauce, ou igual... Ou seja, o cara usa essas palavras pra trocar mensagens, entende? Quer dizer, supostamente, porque não dá pra saber se isso aqui é real, que eu esbarrei. Ó, tem essa outra imagem aqui confirmando, inclusive, uma troca de e-mail, ó. A hot dog with no bun. Thanks, tá vendo? Ó, na sexta-feira, olá todo mundo, olha aqui a mensagem, ó. Por favor, me mande a ordem do seu lanche e eu vou escolher as coisas pra você, ok? Aí a pessoa vai lá, pô, eu quero entendeu? Eu quero um hot dog, eu quero um com molho, eu quero um walnut. É isso. Seria isso, né? Isso tudo é estranho demais, galera. Porque pensa, a Ghislaine, ela fazia parte do esquema e ela foi condenada, ela deveria saber quem eram os próprios clientes dela, concorda? E por que nenhum cliente foi condenado ainda? Porque se existia o serviço, logo existiam os clientes, concorda? Se tem serviço, tem que ter cliente. Se tem cliente, tem que ter serviço. É muita dúvida, é muita gente poderosa envolvida nesse caso aqui. Parece que quanto mais coisas aparecem, mais dúvidas surgem. Então, esse caso ainda deve ir muito longe. Vai acontecer muita coisa ainda. Mas, enfim, agora eu vou ficando por aqui. Pergunto pra vocês, o que vocês acham disso tudo, cara? Quem que tem culpa, quem que não tem? O que vocês querem ver aí? Bom, era um tema que eu não queria levar pro Inédito, que eu acho que é muito mais family friendly lá, muito mais cultura pop. Eu acabei trazendo isso aqui porque eu acho que é uma notícia muito importante pra gente deixar passar. E esse canal aqui eu gosto de falar de tudo, cara. Eu acho legal isso. Vocês verem esse meu lado, do Bruce também, de como a gente enxerga o mundo, enxerga as coisas do mundo. Não só de reações a vídeos atemporais, mas em notícias como essa aqui, que eu acho que é bom pra também passar isso pra vocês do que tá acontecendo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso tudo. Eu vou ficando por aqui. Bruce, valeu! Valeu!